tranquilo em questão de conceitual, mas tem alguns cálculos, pode ser que para vocês necessitem aí dessa informação para estudar. Beleza? Então, vamos começar, né? Então, eu falei a questão da qualidade, é muito importante, né? A gente vai voltar a comentar a respeito aí dessa garantia de qualidade durante os processos de ensaios materiais, mas a ideia inicial aqui é o entendimento e um conceito dos ensaios mecânicos, tá? Você vai mudar a tela aqui. Aula que vem, a gente faz a pequena dinâmica legal aí que eu queria fazer com vocês. Nada é muito extravagante. Ensaios, né? Interrogação ali. Por que ensaios? Ensaios têm a sua importância, né? Aí a gente vai lá em 1912, abril de 1912. Quem é fã de cinema aí, e velho, né, igual o professor, brincadeiras à parte, já viu Titanic, né? Eu sou novo, mas eu vi, tudo bem. Então, o Titanic foi uma embarcação, né, vamos dizer, um grande transatlântico da época de 1912, que teve um problema seríssimo. Ele afundou, né, com os passageiros, e aconteceram muitas mortes, né? E é engraçado que ele já começa com problemas. Olha só, construído em ritmo frenético, foram registrados mais de 250 acidentes de trabalho. Então, antes mesmo dele ir para o mar, problemas já existiam aí, né, em volta dessa embarcação. Mas aí a gente pergunta, né, e a qualidade, né, o que poderia ter sido feito para que o problema, ou ele não acontecesse, ou se acontecesse, ele tivesse um impacto menor, tá? Por que eu pergunto isso? Porque aí a gente começa a pensar o seguinte, qual é a importância, né, da qualidade? Vocês terão a aula de qualidade da professora Grace, e ela vai falar isso também. Qual é a importância da qualidade? Quando você for para manutenção com o William, ele vai falar de confiabilidade. Tudo isso envolve também, tá, ensaios mecânicos. Só um minuto. E aí, além, né, do ritmo frenético, daquela pressa, eu preciso desse Titanic o mais rápido possível para ganhar dinheiro. Opa, não, né? Não era isso não, era outra coisa, não sei o que é. E a gente começa a perceber algumas características aqui. A análise de aço, né? Se a gente for pensar aí em estrutura de análise de aço, o que tem de diferente aí no Titanic? Está de verde e está de preto, olha que interessante. Enxofre e fósforo, a gente vai falar sobre fratura frágil, e a gente vai entender melhor, tá? Eu volto nessa tela do Titanic aí, quando a gente estiver falando de fratura frágil. Mas, o que o fósforo e o que o enxofre causa no aço? Alguém pode dar essa palha aí para o professor? Uma palhinha, né? Professor, o enxofre e o fósforo não tem influência nenhuma no aço. Porque se você pegar aí o ASTM A36 aí, o percentual, né, de fósforo é 0,012, e o de enxofre é 0,037, né? Se pegar o Titanic, a plataforma dele ali, né, o casco, está 0,045 e 0,069, maior em concentração do que o ASTM36. Ô, Julinho. Oi. Boa Vocês noite. Estão enxergando? Beleza, é o Igor. Boa noite. Beleza, tudo bem, Igor? Olha, tem duas pessoas querendo entrar aí, o João e o Arco não estão conseguindo, não. Acho que é porque você está apresentando. O João? O João e o Arco estão tentando entrar aí. Eu vou mandar o link. Oi? O Arco conseguiu entrar aí agora, o João acho que não entrou ainda não. Vocês mandaram o link para eles aí? Mandei lá. Vou mandar para o Diego. Não. Acho que é porque você está apresentando, né, não? Não, agora que deu o sinal aqui de... Deu o sinal aqui de... mas do José Carlos também. Boa noite, boa noite. Ele está com o link errado, viu? Ah, tá. Porque quando... Eu até paro a aula, falo, peraí, gente, é porque eu estou aceitando alguém, entendeu? Uhum. Então, beleza. Uma conferida com ele lá. Olha lá.
Bom, aí, ó, pediu para entrar. Alguém já entrou de uma vez. Então, a gente estava comentando aqui na análise de aço, né? Eu tinha perguntado o seguinte, qual que é a influência, né, do fósforo e do enxofre, ligado principalmente, por exemplo, ao manganês, que aumenta a fragilidade do aço. Ok? Aumenta a fragilidade do aço. Quem lembra do filme, viu que ele estava numa região fria. Opa, a gente vai ver isso ainda, tá? Então, uma coisa é você estar em águas em temperatura ambiente, outra coisa é você estar em águas em temperatura mais elevada. Opa, dependendo do tipo de aço, vai acontecer alguma coisa. A gente vai ver isso quando a gente estiver estudando fratura frágil. Ok? Então, além do ritmo frenético, os acidentes, teve outras, né, características. Eu não trouxe aqui a forma de aumento da espessura da chapa influenciou. Então, são coisas interessantes em que, quando se fala assim, pensamento em qualidade, tem que se tomar cuidado. Tem que se tomar cuidado com espessura, tem que tomar cuidado com o tipo de aço no material. Você tem que verificar as análises de tensões. Tudo isso garante que, no final, você tenha um produto, pelo menos com os requisitos mínimos, com que aquela norma ou procedimento que você está trabalhando. Bacana? Então, a pergunta é importante os ensaios? Sim. Então, certas coisas em Titanic, se tivessem sido observadas, na época não tinha nem ensaio de fratura frágil, professor. Pois é, né? Infelizmente, às vezes a gente tem que aprender com determinados erros. Ok? Mas a garantia de qualidade tem que ser um dos pontos vitais hoje em dia, né? O segundo é os navios da série Liberty. O segundo modo, eu já devia ter falado isso também, né? Outra coisa interessante, teve embarcações dessa série de navios que elas não chegaram nem ligar o motor. Estava parado no cais, a água esfriou, de repente, quebrava de fora a fora. Sem nunca ser utilizado. Então, ensaios é importante? Ele garante, né? Ou então você tem ali uma série de procedimentos que irá garantir que isso não pode ocorrer, né? Isso foi um prejuízo danado dos Estados Unidos. Bom, o João conseguiu entrar? Deram conversada com ele aí? Como é que tá? Isso não deu, não. Ele falou nada ainda não. Quer que eu mando o link? Vamos. Deixa eu copiar o texto aqui. Vou mandar para o Diego de novo. De novo, não, professor. Você não mandou nenhuma vez. Mente, não. Esqueci de mandar. Primeiro dia, né? Um pouquinho aqui. Não está funcionando bem aqui, não. Esperar. Alexandre Ribeiro. Vou mandar aqui no chat. Aqui, se vocês conseguirem copiar e enviar para ele, eu agradeço. No WhatsApp não deu, não. Então, a gente viu aí a questão do Titanic, o Liberty, vaso de pressão fraturado durante o teste hidrostático, mais um exemplo aí, né? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Opa, agora deu certo. Quem que entrou, hein? Não sei. Não consegui ver. Então, Opa. Só um minutinho. Agora sim. Vamos lá. Bom, dá o barulhinho de que alguém está querendo entrar, mas não aparece a mensagem, né?
Ele falou que tá tentando entrar pelo celular e não tá conseguindo mesmo, não, Júlio. Parece que o celular tá dando pau. Ah, é? Eu tava na reunião com a Érica aqui também pelo celular e caiu. Eu tô conectado aqui pelo computador, notebook. E no celular não quer entrar de novo, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um F5 aqui, vou sair e entra agora, tá? Vou tirar o plano de fundo aqui, que ele falou, eu vi uma mensagem aqui mostrando que o computador fica mais lento. Então, não é interessante para mim, não. Vamos lá, deixa o plano de fundo com o passarinho aí mesmo e segue o jogo. Estão me escutando bem, né? O professor voltou? Estava escutando aí. Sim. É, o medir é isso mesmo, galera. Muito isso, né? Estão enxergando aí o vaso de pressão fraturado? Então, a quebra do material, ela pode ser interessante, ela normalmente não é muito interessante, né? Que eu me expressei muito mal aí, né? No caso do Titanic não foi legal, no caso aí do Liberty, né? 42 navios partiram-se desse jeito aí, ou não foi nada utilizado ou pouco utilizado, vaso de pressão aí pode verificar que foi uma fratura frágil, a gente vai perceber no ensaio de tração o que é uma fratura frágil, o que é uma fratura dúctil. E eu vou dar um caso que a partir, né, é interessante. Ó. Então, você determinar para algum tipo de biela, fazer ali uma ranhura, né, um rasgo entre a biela, uma parte da biela e o casquilho. Então, você monta os dois juntos, depois você faz ali um processo de enfraquecimento para separar a biela do casquilho. É interessante por quê? Porque você vai ter ali um casamento ideal. Isso é muito importante, né? Como você, não sei se vocês fizeram motores ou vão fazer, é importante não separar, inclusive, depois da utilização, a biela não pode ser separada do casquilho. Então, essa montagem já pode ser juntas. E aí você tem, né, processo de fabricação de biela fraturada. Nesse caso, a quebra é interessante. Então, não quer dizer que toda quebra é ruim. Tá? Tem muitos processos de manutenção que um pino funciona como fusível, determinadas peças, elas são até projetadas para quebrar, às vezes para proteger um sistema maior. Ok? Só para mostrar para vocês que nem sempre a quebra é ruim. Tá? Mas, de qualquer forma, quebrando ou não, você tem que entender as propriedades e os valores dessas propriedades dos materiais. E os ensaios mecânicos estão aí para isso. Estou justificando para que serve, né? Olha aqui outro exemplo. São projetadas com pontos frágeis para falhar na reentrada, partes menores com mínimo de aerodinâmica queimam na atmosfera. Olha que interessante. Então, a NASA também quer, né, que um determinado satélite, depois que ele passa ali anos, né, ao redor da Terra, quando ele vai retornar, uma grande quantidade de componentes eles se separam, ficam em tamanhos pequenos, aquele atrito na entrada e o tipo de aerodinâmica deles, em contato com a atmosfera, eles queimam e ficam com tamanho menor. Melhor do que cair na nossa cabeça, né? Tranquilo, pessoal? Dá um ok aí, professor. Primeiro dia é terrível, né? Depois de uma semana ou duas de férias, ficar falando, escutando o professor falar no vídeo de vocês, fala aí, ok. O Alisson falou, beleza, professor, continue. Olha que interessante, a gente vai ver depois também análise de falhas. Então, os ensaios, ele passa por análise de falhas também,
Então, uma análise de falhas determina, por exemplo, se o parafuso quebrou porque um determinado indivíduo pensou o seguinte: vou apertar esse parafuso até sair água, que eu tenho certeza que aí não vai soltar de jeito nenhum. Né? E aí ele deixa o torquímetro de lado, né? O torquímetro é um equipamento de torque, que você aperta o parafuso adequadamente, nem abaixo do padrão e nem acima, porque nenhum dos dois é interessante. E se você aperta o parafuso demais, você pode fazer o quê? Passar ele da parte elástica para a plástica, né? Criar uma pequena falha ali que lá na frente ele vai partir. Ok? Então, ele também serve para esse tipo de análise, né? Ou se, por exemplo, né, o esforço foi tão maior do que o projetado, que o parafuso se rompeu de uma vez. Tá bom? Aí, mais um exemplo de ensaio dos materiais. Então, eu trouxe as figuras primeiro. Eu trouxe aí as questões, né? O porquê que o ensaio é importante, quais que são as finalidades dos ensaios. Então, ele precisa de garantir a qualidade entre os processos ou no final do processo. Até, às vezes, no início, né, o aço acabou de sair ali da fundição, do forno panela, você pega uma amostra, faz um ensaio de tração, é o primeiro ensaio que a gente vai estudar, e você verifica se as propriedades dos materiais estão de acordo com o que foi projetado para ele desempenhar. Beleza? Então, como escolher o ensaio mecânico a ser utilizado, né? Então, tem a aplicação do material, tipo de esforço que este vai sofrer, propriedades mecânicas que se deseja medir, ou, para especificar um material é necessário definir, né? Tamanho e quantidade da amostra deve ser representativo. Então, a gente fala aqui a questão da estatística, né? Então, só para vocês terem ideia, o que é representativo, né? Você precisa de pegar ali todos os públicos. Para você ter ideia da amostra, você vai ter certeza que o todo vai se comportar. Né? Porque o ensaio, ele passa pelo seguinte, né? O ultrassom que a gente vai estudar, que você vai passar ali para verificar a trinca, você não precisa de destruir ele. Mas será que você consegue fazer ultrassom na peça toda? Se puder fazer, tudo bem, mas e se não puder? Você precisa de pegar pontos em que você vai ter certeza que vai garantir a qualidade do produto todo. Isso que é ser representativo. Ok? A maneira de se retirar a amostra, então, como se retira a amostra é importante. Isso aí, de certa forma, é muito, né, parece óbvio, mas às vezes o pessoal não se toma cuidado, né? Qual que é a parte que eu vou tirar a amostra? Qual que é a forma de remoção? A gente viu tratamentos térmicos, metalografia e tratamentos térmicos. Então, se você corta um material e coloca uma temperatura muito elevada, o que pode acontecer? Mudança de estrutura, mudança de propriedade. Então, você já perdeu uma parte ali do ensaio, porque você não deixou as propriedades iguais como ele deveria ser para o uso. Ok? Geometria e acabamento. Então, são alguns exemplos aí de como que o ensaio pode ser, como é que ele pode se definir. Outra classificação é a velocidade de carga, dinâmico versus chamado de carga constante. Ou seja, uns são praticamente aí parados, né? Seria carga constante, por exemplo. O ensaio ele fica quase que parado, quase que não se mexe. O dinâmico é quando o equipamento está rodando, né, a alta velocidade, ou uma alta força ali, ou ele está em estado cíclico, né, ele está vibrando, ok? A importância, né, de linguagem comum entre os fornecedores e usuários de materiais, e aí a gente fala, por exemplo, de normas, tá? Normalização, qual é a especificação, quais são os métodos de ensaio e de análise, normas de cálculo e segurança, terminologia técnica e simbologia. Tudo isso dentro dos ensaios. A gente fala um pouquinho depois disso aqui, tá? Especificação de materiais, né, métodos, normas, terminologia e simbologia. A gente fala um pouquinho. Eles são influenciados, os ensaios são influenciados pela temperatura, então não adianta, a temperatura ela influencia mesmo, porque você não pode garantir que um aço, a temperatura ambiente, seja, que tenha, suporte a mesma tensão, ou outras propriedades, se ele está a 925,
diferente. Velocidade de deformação. Essa velocidade de deformação, quando a gente vai ver ensaio de impacto, a gente tem um exemplo muito fácil, né? Pega um tijolo e coloca em cima de uma mesa de vidro. Ok? Pegou um tijolo, coloca em cima da mesa de vidro. Agora, pega esse tijolo, levanta 2 metros e solta. Eu acredito que não seja a mesma coisa, né? A gravidade vai ajudar. A anisotropia do material, a gente viu a anisotropia, mas depois o professor comenta um pouquinho, que são orientações de grãos, por exemplo, né? O material ser ou não todo cristalino, esse tipo de característica, tá? Se ele é todo perfeito, né? O ouro, por exemplo, é diferente do aço, o aço tem um monte de impurezas. O tamanho do grão influencia e o percentual de impurezas. Lembra do Titanic? Aço com alto teor de fósforo, alto teor de enxofre, isso é chamado de impurezas no aço, tá? Tem algumas normas, né? Por exemplo, aí, ó, NBR 6152, que é materiais metálicos em ensaio de tração, perdão, e a STM 8 também, ensaio de tração. O professor só está falando pra caramba, né? Tem que matar um pedaço da aula, mas tudo bem, foi tranquilo. Vamos lá. Normas utilizadas. Algumas normas são utilizadas, então a primeira é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Acredito que todo mundo conhece a ABNT aí? Eu conheço a ABNT, sim, ok. A norma que a gente trabalha aqui, né? Não vou falar com todos, mas com bastante, né? Se eu for fazer um documento, por exemplo, a ABNT determina ali as margens, né? A letra, a configuração de espaçamento. Estou dando um exemplo simples, tá? Então, tem aí diversos ensaios dos materiais, ou normalizações diversas, que a ABNT ela abrange os procedimentos aí recomendáveis e obrigatórios. E aí a gente passa para inglês, American Society for Testing in Materials. Nossa, que lindo o seu inglês, horrível. Mas está aí, né, uma norma muito voltada também, por exemplo, né, para determinação de tipo de aço, por exemplo. Né? Você vê a STM A36, né, tem lá uma série de requisitos para que esse aço seja fabricado, e também, né, quem é o fabricante tem que garantir que ele está sendo fabricado de acordo com essas normas. A DIN, eu não vou falar, né, eu não sei falar alemão, mas essa é uma norma alemão aí, tá? Instituto aí de normalização alemão, muito utilizada aqui no Brasil também. A FINOR não tive oportunidade de trabalhar com ela, é uma norma francesa, e também nem a BSI, que é essa inglesa, né? A britânica, na verdade, tá? A ASME a gente trabalha bastante, principalmente quem trabalha, por exemplo, com vaso de pressão, ela está muito presente, tá? American Society of Mechanical Engineering, então ela tem as características, inclusive até de eletrodo, por exemplo, né? Você verifica aí que determinados eletrodos de soldagem trabalham com norma ASME, junto com a AWS, que não está aqui, mas é a American Welding Society, né? A norma americana de soldagem. A ISO também é muito utilizada aqui no Brasil, International Organization for Standardization. Então, a ABNT se espelha muito na ISO, muito, mas, né, muito mesmo na ISO, tá bom? Inclusive, algumas normas, por exemplo, de ensaios de materiais, que não tem ali como que se prepara um corpo de prova, a ABNT ainda não colocou essa norma em prática, então aí você tem que recorrer à ISO para fazer esse tipo de normalização. A GIS é japonesa, também não trabalhei, tá? A SAE a gente já conhece, né? A gente viu, por exemplo, que o percentual de carbono de um aço, aqui no Brasil, ele também passa, né? Alguns fornecedores passam
ou trabalha com a STM ou trabalha com a SAE. Claro que quem fabrica aço aqui no Brasil trabalha aí com a grande parte de chapas em si. Por quê? Chapas não, normas diferentes, porque exporta, né? Então, se você vai exportar aço aí para o Japão, você vai ter que entrar na norma X, porque senão eles não vão aceitar, né? O Brasil já aceita um monte de norma, mas se você tentar colocar a BMT lá no Japão, vai falar, não, senhor, eu quero aço conforme a GIS. Se vira aí, ou eu pego outro fornecedor. Não sei, eu estou gravando isso, mas tudo bem, é uma realidade, né? Nós aceitamos todos os tipos de norma, excelente, né? Aprendemos bastante com os outros, só que quando for exportar tem que ser conforme eles mandam, né? Lá na terra deles, ok? Bom, e a Copante, né? Que sinceramente está aí a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, não puxa a minha língua. Algumas normas utilizadas, só para vocês terem ideia, então, se você tem aqui a NBR, norma brasileira 101/30, chapas de aço, determinação da redução percentual da área pelo ensaio de tração na direção da espessura. Parece que eu estou falando grego, né? Então, não vou nem comentar mais nada, depois a gente pode até falar um pouquinho a respeito sobre essa direção de espessura, exatamente a anisotropia do aço. E aí, pessoal, agora que o senhor falou grego mesmo, 6207, arame de aço ensaio de tração, e as outras, né? NBR ISO, NM 2642. É só alguns exemplos aqui, tá, gente? Depois vocês dão uma olhada com carinho aí. Quiser, tentem ver ela aí e ler uma por uma. Quem lê uma por uma dela aí, é um prêmio. Vai não, você não paga. Bom, ok? Então, eu queria falar um pouquinho de normalização, características dos materiais. Eu sei que é um pouquinho cansativo, principalmente no início, né? Mas não tem jeito. Ensaios, ele tem muito voltado com normas e procedimentos, por quê? Porque quando você fabrica um material, você precisa de garantir qualidade, você vai ter que seguir alguma coisa. E essa alguma coisa é uma norma e um procedimento, tá? Então, eu falei aqui a GIS, por exemplo, né? A GIS tem lá todo o seu... seus parâmetros de percentual ou de resistência do aço. Então, você tem que seguir aquilo, porque senão o aço que você é fabricado aqui no Brasil não vai ser aceito lá, ok? Por isso que normas e ensaios têm tudo a ver, tá? Você vai, não, precisa conseguir autorização para exportar para os Estados Unidos através da STM. Tem que seguir todos os requisitos de aço, porque senão... E não é só a fabricação do aço, a forma de fabricação. Para você ter uma certificação da STM, por exemplo, da ASME, você precisa de uma como se fosse uma auditoria, eles vão vir aqui verificar o seu processo de fabricação. Então, não é só o produto, é como se fabrica também, tá? Então, você pensa o seguinte, aqui a gente tem Elbras, né? Elbras, hoje, ela tem a patente do eletrodo B4R aí, H4R, que é o eletrodo básico, que ele não precisa ficar dentro de estufa. Isso aí é até bacana, né? O Brasil ganhou essa patente, eu achei fantástico. Beleza, mas a fabricação do eletrodo, para garantir a resistência, o limite de resistência do material, ou seja, a resistência mecânica, se ele quiser exportar isso através da AWS, ele tem que seguir ali os parâmetros de fabricação. Aí a AWS vem aqui e certifica ele, não só pelo produto, mas como que ele fabrica também. Então, a norma é muito importante. Chato? Não me indica que não, mas a gente tem que estar acostumado com ela aí, tá bom? Fechou? Fechou normas, vencemos. O Alisson falou, ufa, conseguimos vencer as normas. Mais ou menos, né? Ensaios é normas, então a gente tem muitas normas aí pela frente. Mas a gente vai conseguir vencer. A gente chegou até aqui, agora é até o final. Tensões no materiais. Então, o material, ele se
caracteriza pelo o sentido e pela direção. Olha o tração e compressão, por exemplo. Todos dois têm a direção no mesmo sentido do material. Perdão, falei muito errado. Todos dois têm a força na direção, né, do material, é idêntico, só que o sentido é que varia. No tração, você está esticando, e na compressão, você está fazendo o quê? Empurrando, né? Está diminuindo o material. Ok? A torção, né? Você está girando, né? Fazendo um giro ali e torcendo o material. Olha como é que a flexão funciona. Flexão e o cisalhamento tem uma determinada semelhança ali, só que o cisalhamento vai romper o material naquele determinado ponto, e a flexão, o material vai se dobrar, né? Só que todos os dois estão perpendicular ao eixo longitudinal. Ok? Não sei se o pessoal foi bacana aí a explicação dele, mas espero que a figura tenha me ajudado, né? Se não tiver entendido, me dá um ok, professor. Deu não, deu ruim. Isso aqui vocês verão de novo, se não me engano, a resistência, eu já viram, né? O modo aí das tensões, ou verão aí nos elementos de máquinas. Ok? Beleza? Então, as tensões são importantes. A gente vai começar pelo estudo da tensão de tração. E aí, antes de passar para o próximo ponto aqui, deixa eu pegar o ponteiro para vocês verem. Aqui, ó, o sentido de tração, ó, a direção de tração, perdão, é a mesma de compressão. Só que, quando eu falo de tração, eu tenho um determinado eixo, eu tenho duas forças que tendem a esticar. Quando eu falo de compressão, eu tenho forças que tendem a reduzir o tamanho do material. Então, em tração, vou desenhar aqui, ó, do lado direito. A ideia é que o material estique, em compressão, aqui, ó, e ele fique comprimido. Ficou lindo o meu desenho aí, espero que vocês tenham entendido. Não estou vendo, não. Não está enxergando? Eu não. Não sei se o pessoal está vendo, eu não estou, não. Eu tô. Eu também. Quem não está vendo? Eu. Você deve estar fixado no professor, não? Ah, pessoal, aí zangou agora, então. Eu não sei mexer nesse trem aqui. Fixado? Você não sabe? Só um minutinho. Só um minuto, gente. Deixa eu só mostrar para ele aqui. Deixa eu apresentar aqui. Clica no alfinete. Obrigado. Alguém já me ajudou muito, né? Então, aqui, ó. Vou mostrar minha tela para você aqui, para te ajudar. Tá vendo o alfinete aqui, ó? Tô em cima do alfinete aqui, meu mouse, ó. Não, pera aí que minha tela ainda não deu. Vamos lá. Eu tô no celular. Pois é, você está conseguindo ver minha tela aí, né? Tô. Tá vendo aqui, ó? Eu vim em cima do alfinete. A hora do cachorro. Eu vim em cima do alfinete aqui, tá vendo? Fixar a minha imagem principal. No canto direito aí, olha só. Essa imagem aí, se você fixar ela, entendeu? Se você fixar ela, você não consegue ver a minha apresentação. Você fica só olhando para mim. Mas o meu aqui não tem esse alfinete não, professor. Tem um desenho do fone de ouvido e um desenho de círculo. Tipo uma seta para a direita e outra para a esquerda, fazendo um círculo. Não tem esse alfinete não. Mas tá bom, toca o barco aqui que nós vamos levando. Senta a cabeça. Tá, joia. Daqui a pouco eu aprendo a mexer aqui. Beleza. Parar a apresentação aqui, vou voltar para a apresentação da Janine. Bom, olha aqui. Então, a gente vai começar com a questão do ensaio aqui. Elasticidade versus plasticidade. Um minutinho.
Perdão, então, a primeira característica chama-se elasticidade do material. O que é essa elasticidade, né? Propriedade que o material possui, quando submetido a um esforço, ele sofre uma deformação, porém, se ele estiver dentro da fase chamada de elástico, esse esforço cessa o comprimento em volta inicial. Pensa numa mola, por exemplo, né? O que acontece com a mola? Uma mola de compressão. Você está lá brincando com a mola, você faz uma força nela, claro que aí, né, uma mola não muito rígida, ela diminui, o comprimento dela fica menor. Se você solta, o que acontece? Aqui, ó, está aqui o desenho melhor, estou falando, né? Ela volta para o comprimento inicial. Só que aqui, nesse caso, eu estou dando um exemplo de uma mola de tração, né? Eu estou com a mola, então o primeiro desenho aqui tem a mola, o segundo, eu gero uma força, ela aumenta um comprimento X, a mola aumenta um comprimento X, se eu solto essa determinada força, ela volta para o comprimento inicial. Isso, pessoal, acontece com grande parte dos materiais, inclusive o aço e o ferro fundido, por exemplo, o alumínio, o cobre. Por quê? É visível? Não, né? E essa força dá para fazer na mão? Deixa eu puxar uma barra de aço para ver se eu consigo enxergar. Não consegue. Tem que ser uma determinada máquina. Essa deformação, esse X do aço não é visível, não é fácil de enxergar, mas ele ocorre, ok? Isso é importante? É muito importante. A gente vai ver que a maioria dos projetos trabalha no limite elástico. Então, vou dar um exemplo. Você pega um clips, né? Se a gente pega um clips ali, e aí a gente vai conversando, né, com o clips na mão, o que a gente faz? Começa a amassar aquele negócio ali. E aí eu pergunto, aquilo é elástico ou plástico? Quando eu pego um clipe e amasso ele. É plástico, porque ele não volta para a condição inicial. Ele não volta para a condição inicial. Ok? Então, a diferença de plasticidade, e a gente estudou com formação isso, né? Elasticidade é isso. Olha a plasticidade. Conforme a determinado material, ok? E ele ficou naquela posição que ali, né, a força realizou. Isso é plasticidade. Então, a diferença de elasticidade e plasticidade inicial aí, eu queria que vocês pegassem, era isso, né? A elástica, ele volta para a condição inicial. Aí está um exemplo de uma mola. Os aços molas, né, aqueles de 1080, 1090 ali, com determinada liga ou não de materiais, são exemplos de materiais que você enxerga melhor a elasticidade, só que todos os aços e ferros fundidos, ele tem região elástica. Tranquilo isso, pessoal? Bom, eu queria que vocês entendessem isso hoje, né? Vamos fechar aqui, pelo menos até nessa questão da plasticidade aqui. Não, eu tenho 8 minutos, cara. Feliz aqui ainda. Sei que eu fui um pouquinho, não dei tempo não, mas é porque a gente não tinha muito hoje. Pelo menos dá um ok aí para mim, a diferença de elástico versus plástico. Bem, falaram ok aqui com o professor. Ok, beleza. Se tiverem dúvida a respeito disso, depois dá uma olhada. Eu deixei o exemplo bacana aqui, né? Não deixei do elástico, mas eu deixei do plástico. E olha só que interessante, né? Eu estou mostrando aqui um gráfico que mostra, né, F vezes delta X. A gente volta a falar nesse gráfico. Então, quando eu estou na região elástica, eu vou até colocar um marca-texto aqui, ó. Toda essa região que é uma reta. Então, normalmente, quando tem uma reta no gráfico de tensão, deformação, o que é um gráfico de tensão, deformação? É porque aqui é a força que vai ser determinada pela tensão, a gente vai falar isso, e o ΔX é essa variação de espessura. Onde que está o X? Aqui, ó. O X está aqui, ó. Eu desenhei o X aqui. Por quê?
À medida que aumenta a força, por isso que é um gráfico com a reta, porque à medida que aumenta a força, o que aumenta? O que acontece com o comprimento da mola ou com o comprimento do material? Ele aumenta também. Aumentei um pouquinho a força, aumenta um pouquinho o comprimento. Aumentei mais um pouco a força, aumenta o comprimento. Como é que a gente pode enxergar isso? Olha o ponteiro aqui, ó. Eu estou nesse ponto X aqui qualquer. Eu tenho um ΔX pequeno e uma força pequena. Eu vou passar em outro ponto aqui, ó. A força está maior, vou colocar ponto A aqui, vou colocar o ponto B. Eu estou aqui num determinado ponto A, o ΔX é um tamanho. Quando a força aumentou para o ponto B, o ΔX aumentou, ele foi maior que o ΔX do ponto A. Ou seja, a mola esticou mais, o material vai esticar mais à medida que eu tenho a distância aí. À medida que aumenta a força, eu aumento também o ΔX. Esse ΔX, que é o comprimento inicial menos o comprimento final, a gente vai chamar lá na frente de alongamento. Deixa isso para a aula que vem. Queria que você só entendesse, por enquanto, o que é essa elasticidade. Quando eu chego no ponto P, essa mola não volta totalmente. Ela não volta totalmente. Eu cheguei na região plástica. Ou região elástico-plástica, né? Uma parte volta, mas ele não volta totalmente. Só, eu volto a comentar um pouquinho com vocês na aula que vem a respeito disso. Tranquilo? Então, a plasticidade aí, o material é deformado por um esforço, porém, ele não volta à sua dimensão inicial, ele não volta aqui no L0. Tá? Ele pode até voltar, mas não volta totalmente, após acessar a tensão produzida. E a gente fecha, né? A gente fecha a matéria aqui com normas de transformação, tá? O que é transformação? A gente tem o sistema internacional. O sistema internacional foi, em 1978, que foi aprovado aqui no Brasil a sua utilização, né? E ele tem 7 unidades básicas, que é o metro, segundo, quilo, está bem colorido aí, né? O ampere na eletricidade, o Kelvin de temperatura. Então, no sistema internacional não é o grau Celsius, é o Kelvin, só para vocês terem ideia. A candela, né, unidade de intensidade luminosa, e o mol, que é a quantidade de substância. A gente não vai utilizar mol, a gente não vai usar esse CD aí, que é a candela, a gente não... O Kelvin, não estou lembrado não, mas acho que não usa o ampere, não, a gente não mexe com eletricidade aqui na nossa disciplina, mas o metro, por exemplo, né, o quilograma, é interessante para ensaios, tá? E o que acontece? A gente aqui no Brasil trabalha com a BNT ISO, por exemplo, né? Mas tem multinacionais aqui, então a gente pode trabalhar com PSI, pode trabalhar com Libra, tá? Então, Libra força e por aí vai, né? A gente trabalha com outras unidades. Como é que a gente faz? Transformação aqui, ó. Só, é tranquilo, né? Eu jogo lá no... Esqueci, né? Tem um monte de site aí que faz transformação, mas eu acho que a gente tem que também saber um pouquinho aí disso na munheca, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui unidade de tensão, MPa, né? MPa aí com quilograma força. Não, vou pegar de baixo, perdão. Só para a gente ver que é uma regra de 3 simples. É tranquilo de fazer, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu marquei de amarelo aí, então eu pego, por exemplo, 1422,27 PSI, que é a unidade de pressão ou de tensão, tá? PSI, equivale a 9,807 MPa. Então, na linha de cima, eu pego as duas unidades que eu quero fazer a transformação. Então, eu quis pegar aqui o PSI e peguei o MPa. E abaixo, eu coloco a unidade que eu tenho e que eu quero. Por exemplo, se eu tenho 100 PSI, se eu quero saber quanto que vale isso em MPa, ou seja, eu coloquei PSI debaixo de PSI e coloco o X no MPa que eu quero saber.
Então, voltando, na linha de cima eu coloco as duas unidades de transformação, 1422,27 PSI, é igual a 9,08 MPa. Coloquei aqui. Embaixo eu tenho o que eu sei, que é o 100 PSI, e o X é o que eu quero saber. Poderia ser o contrário? Poderia ser o contrário. Poderia colocar 100 MPa, eu colocaria MPa debaixo de MPa, eu quero saber quanto que vale em PSI. Tranquilo? Não fiz nenhuma conta ainda. A gente faz a conta multiplicando, né? A gente faz a conta multiplicando. Então, por exemplo, se fosse PSI em Newton por milímetro ao quadrado, ou, não, quilograma força com MPa. Então, eu colocaria 1 quilograma força representa 9,087 MPa. Ou seja, eu coloco na mesma linha as unidades que eu sei, ó, quilograma força e MPa. E aí eu falar, não, eu quero saber 5 quilogramas força. Então, é quilograma força debaixo do quilograma força, e o MPa que eu não sei, eu coloco o X. Ok? Para fechar aqui, ó, esse é o último slide de hoje. Então, eu vou dar um exemplo. Ó. Um determinado ensaio de tração demonstrou a unidade de 61.345 PSI de um determinado aço. Então, o aço possui aí esse limite de resistência. Como a norma solicitava para aprovação o valor deveria ser acima de 420 MPa, informe se esse material está aprovado. Bom, então, fazendo regra de 3, né? Então, aqui, ó. O que eu peguei na linha de cima? Ó? 1.422, 908,7. Esse que eu peguei, que estava na linha de cima, é isso aqui, ó, é a tabela de transformação. Ó. Deixa eu voltar lá, 1.422 PSI e MPa. Aqui, ó. Peguei 1.422,27, que é igual a 9,807 MPa. Então, aqui, ó, peguei os dois, coloquei na linha de cima. Como eu quero saber que se 65 mil PSI, quanto que significa MPa, eu coloquei PSI abaixo de PSI e o MPa eu coloquei X. E aí, o que eu faço? Multiplico cruzado. X vezes 1.422 é igual a 61 mil vezes 9,807. Ok? Aqui eu fiz até direto, né? Aqui, na verdade, deveria ter deixado 1.422 aqui do lado do X, né? No segundo quadrinho aqui, ó. Segundo quadrinho que eu deveria ter deixado aqui, 1.422, e depois ter passado ele para cá, dividindo, tá? E aí eu faço essa conta, né? 61.435 vezes 9,807 dividido por 1.422,27. Fazendo essa conta, eu chego em 423,61 MPa. Então, a regra de 3, ela me ajuda a fazer a transformação de unidades. Eu acho que vocês viram alguma coisa em metrologia a respeito disso, não viram? Isso vai encerrar aqui, né? Foi pesado hoje para vocês. Fiquem tranquilos aí que vai dar certo. Fiquem tensos, não. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, garotos e garotas? 100%? Tranquilo. Pessoal, tá tranquilo, né? Na hora pessoal. que for fazer o exercício, tranquilo? Na hora que fazer o exercício é que o bicho vai pegar. Então, eu vou encerrar por aqui, tá? Depois vocês dão uma olhada. Se vocês quiserem aí, ó, vou deixar nesse último slide aqui, pra vocês tentarem fazer durante essa semana aí. Também não sei como é que vai ser a liberação desse PET. Não consigo fechar essa semana, né, devido ao tempo aí. Na semana que vem a gente começa a tirar esse atraso aí, tá bom? Já vou trabalhando nisso. De qualquer forma, recebendo o PET essa semana, já tentem fazer os exercícios da semana 1 e já tragam as dúvidas do professor, tá bom? Não vou demorar a aula não, porque
já foi cansativo. E para mim é isso aí. Então fica pesado para vocês também. Bom?